Olá, meu nome é Muriel Vieira, sou aluno de Engenharia Elétrica na Facens. Essa é a minha apresentação sobre a IoT. Primeiramente, esse termo foi usado pela primeira vez por Kevin Ashton, em 1999, num trabalho que ele conduziu sobre sensores. Ele imaginou um cenário, né, onde haviam sensores onipresentes que seriam capazes de transmitir os dados por eles coletados para um meio de armazenamento, e essa grande nuvem de informações, né, poderia ser utilizado para um fim. Conforme avançou a tecnologia, também evoluiu a definição da IoT. Hoje podemos defini-la como um ecossistema, né, cujos habitantes são as coisas, né, a internet das coisas são as coisas, que são dispositivos como sensores, atuadores, o próprio meio ali de transmissão, de conectividade, também são objetos, são as coisas, e eles estão interconectados, né, permitindo a comunicação, transmissão, sincronização e controle desses dados. O ecossistema é um conjunto complexo, ou seja, existem muitas relações entre os seus elementos, né? E, e essas relações desses elementos são muito diversas, são multiformes. Nesse ecossistema, né, os habitantes são esses objetos que fazem parte aí da IoT, que nós vamos ver na frente. Podemos abstrair ainda mais a IoT como se fosse um fluxo, né, cujos elementos são esses aqui, os sensores, que transmitirão dados para uma central de dados, que serão acessados por uma aplicação que vai fornecer um serviço para o usuário, né, para o consumidor. Então, vamos por partes. Primeiramente, entendamos sensores como qualquer objeto que é capaz de coletar algum dado e transmiti-lo. Entendamos sensores como, por exemplo, os smartphones, né, que estão constantemente recolhendo dados pessoais nossos, nossa localização, nossas escolhas, né, dependendo, tem alguns aplicativos que coletam dados fisiológicos nossos, né, roteadores, dispositivos wearables, né, os vestíveis, ou então sensores da definição mais clássica do termo, né, sensores de energias físicas, né, como na indústria, sensores de temperatura, os termopares, sensores de vibração, de presença, sensores de status de componentes, como por exemplo trip de disjuntor. E esses dados todos, né, genericamente, né, é uma definição genérica, esses dados vão todos para uma central de dados. O contexto da IoT é uma nuvem, né? É a nuvem. Os dados geralmente vão para o armazenamento em nuvem. E nessa nuvem eles são dispostos, organizados de forma a serem acessados pela aplicação. A aplicação é o software que vai tratar, né, analisar e controlar esses dados para prover algum serviço para o consumidor. Vamos exemplificar como um navegador, por exemplo. Entendemos a internet como um gigantesco, um abissal banco de dados. E os navegadores que nós utilizamos são as aplicações que vão lá, acessam esses dados, coletam, separam, dispõem, né, configuram eles de forma que seja útil, né, que seja concernente às nossas necessidades como usuários. E o consumidor é o usuário da rede. Ele é a ponta da linha da IoT, a última extremidade do fluxo. Ele que vai, né, provido desses dados, reconhecer tendências, tomar decisões, compartilhar, né, vai aprender alguma informação. Existem tantos usos para esses dados quanto há campos para a IoT ser aplicada. E podemos extrapolar isso para muitos ambientes, para o meio industrial, ou para smart cities, ou para casas inteligentes. A IoT ela pode ser extrapolada, pode ser aplicada nos mais diversos meios. Porém, para nosso entendimento, eu trouxe um exemplo da IoT aplicada na indústria, né, em que vamos poder reconhecer esses elementos que formam o ecossistema, né, característico da IoT. Hoje no mercado existem os painéis 4.0, empresas como a SAT e a IT4IT, que é uma empresa dentro da SAT, produzem painéis elétricos em máquinas, né, que enviam dados para a nuvem. Né? Esses dados tipicamente são temperatura, consumo de energia, fator de potência, status componentes, por exemplo, disjuntores, né, se estão em trip ou não, seccionadoras, né, torque de acionamentos e quaisquer outros dados úteis para o fornecedor, para aquele que está utilizando a plataforma. Né? Eu citei esses dados porque são os mais típicos no painel. Temperatura de barramento, arco também.
corrente dos acionamentos, dos inversores, são as variáveis que mais são monitoradas num painel elétrico. Mas, dependendo do processo, é uma miríade gigantesca de dados que podem ser tratados, colhidos, né? Colhidos, tratados, analisados e dispostos para o usuário, para que ele possa tomar decisões a partir deles. Um exemplo disso é isto aqui. Aqui podemos ver a plataforma da AT4IoT, em que existe um processo sendo monitorado em tempo real. É um módulo de uma máquina de pintura, e os módulos vão receber ali alguns sensores cujos valores são exibidos aqui. Aqui, por exemplo, é o consumo de energia das fases, né, no módulo, dos módulos da máquina. São vários módulos. A plataforma também tem uma IHM virtual, que eu não vou poder mostrar porque contém a logo do cliente. Também podemos observar aí o sensor de vibração, de temperatura, da uma bomba uma bomba exaustora. Tudo isso em tempo real. E aqui não é só exibição, mas também armazenamento. Esses dados vão sendo coletados, né, vão sendo incrementados num banco de dados para que no futuro possam ser analisados, né, e poder ter as tendências verificadas, ou serem utilizados para ter insights de otimização do processo, observar a vida útil. Aqui tem alguns dados, como por exemplo velocidade, tempo do ciclo ali de produção, da pintura, né? Isso pode ser utilizado para manutenção preditiva, né? Muitos sims importantíssimos para o meio industrial. Então, senhores, essa foi a apresentação. Espero que os dados aqui trazidos, a apresentação a simulação, né, dos dados aqui que eu trouxe, possam ter esclarecido o conceito de IoT, que muitas vezes é bastante abstrato, e que eu possa ter explicado bem como é aplicado o conceito de IoT na indústria, né, no conceito no contexto da engenharia. Muito obrigado.